dia, meus amados irmãos e irmãs. No Salmo 139, os versículos 15 e 16, a palavra do Senhor diz: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer que Deus tem um livro e a nossa vida está neste livro. Toda a nossa vida, desde que nascemos até o último dia. Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma nenhuma, antes de existir, né? E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Agora, dia a dia, por isso que nós falamos, vivendo um dia por vez, vivendo um dia de cada vez, porque dia a dia essas coisas vão sendo formadas, conforme Deus viu, conforme Deus pensou. Os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais, e você é um pensamento de Deus. Eu sou um pensamento de Deus. O pensamento que se tornou palavra, tomou forma, existiu e estou aqui. Pensamento materializado, humanizado. Agora, eles não são simplesmente como o homem, os pensamentos de Deus não são simplesmente como um homem com um projeto, uma planta, né, que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma. Mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Veja como isso funciona. O profeta aqui fala sobre Adão. Toma Adão como exemplo. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Imagem e semelhança de Deus. Adão, como seus pensamentos de Deus, né, ainda não estava expresso. O Salmo onde lemos, 139, lhe dará uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia, um dia de cada vez, formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Primeiro Adão foi criado. Na presciência, na onisciência de Deus, ele foi criado. Depois foi formado. Quando ele foi formado, ele já existia nos pensamentos de Deus. Nós poderíamos percorrer os séculos
Encontramos o Moisés. Quem está acompanhando é página 127, aí no final da página já. Nós poderíamos percorrer os séculos e encontrar o Moisés, um pensamento de Deus expresso. Um Jeremias. Jeremias também falou disso. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o senhor já me conhecia. Um João Batista. E cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Deixa eu voltar aqui. Encontramos o Moisés, um Jeremias, um João Batista, um Mauro Luiz Cardoso, um Samuel. E aí você coloca o seu nome aí. Pensamentos de Deus, pensamentos eternos de Deus expressos em sua época. Do jeitinho que ele me viu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus me viu sentado aqui hoje com essa camisa azul, com esse livro na mão, com a Bíblia, falando com os irmãos. Antes da fundação do mundo, ele viu. Então, pensamentos de Deus expressos. Então, chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. Isso que ele é e será para sempre. A Palavra. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Que coisa boa, né? Você não pode escapar da eternidade. Quem está ouvindo isso a primeira vez, está sendo muito bom, está regozijando. Mas quem já ouviu isso aqui muitas vezes, também está sendo bom do mesmo jeito. Isso nunca cansa. Isso nunca é considerado um assunto super enfatizado, né? Cansativo. Não é, não. Isso aqui não cansa, gente. Isso traz segurança. Isso traz sensação de segurança. Isso traz descanso para a alma. E o que traz descanso para a alma, traz descanso para o corpo, traz descanso para a mente, traz descanso para o espírito, traz descanso para o coração. Agora, deixe-me introduzir aqui um pensamento. Até o nosso nascimento natural é baseado na eleição. Os ovários femininos produzem muitos e muitos óvulos. Mas por que é que num determinado tempo, um determinado óvulo se desprende, né, desce e não outro? E então, entre o esperma masculino, por alguma razão desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo e outros que poderiam ter se incorporado com a mesma facilidade ou tinham até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não fizeram. E pereceram, foram eliminados. Só um incorporou ao óvulo. Há uma inteligência por detrás de tudo isso.
Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou moreno, de olhos claros ou escuros, etc. Com estas ideias em mente, pense em Josué e Calebe. Não disse Jesus em São João 6:49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram. Embora estivesse na eleição de Deus naturalmente, como Josué e Calebe, estavam espiritualmente. Eles pereceram, embora estivessem na eleição de Deus naturalmente, como Josué e Calebe estavam espiritualmente. Eles comeram o maná no deserto e morreram. Os pais, né? Os pais de Israel. Mas é maravilhoso a gente pensar nisso. Josué e Calebe. Pensamentos expressos de Deus, segundo a eleição espiritual. Josué e Calebe estavam espiritualmente. Irmãos, a revelação, preste atenção nisso, a revelação, isso aqui é revelação, isso aqui não é uma teologia acerca da palavra, isso aqui é a revelação da palavra. As teologias são assim, a teologia batista vê de uma forma, a presbiteriana vê de outra, a pentecostal vê de outra, a tradicional vê de outra. Então são teologias acerca da palavra, pontos de vistas, muitos contraditórios. Eles chamam de matéria controvertida, formam grandes controvérsias. Mas não há nenhuma matéria controvertida na revelação. Isso aqui é revelação. Isso aqui não é uma matéria controvertida acerca da palavra. Isso aqui não é uma teologia acerca da palavra. Isso aqui é a revelação da palavra. Sem essa revelação, irmãos, olhando para o natural, você não ficaria com Josué e Calebe. Olhando pelos olhos naturais, você ficaria a favor de Esaú e ficaria contra Jacó. Você ficaria contra quem Deus era a favor e ficaria a favor de quem Deus era contra. E é assim hoje. Se você não tiver essa revelação, você vai ficar contra quem Deus está a favor. Você vai ficar a favor de quem Deus está contra. Isso é por falta da revelação. Nunca queira fazer isso, nunca queira ficar contra quem Deus está a favor. Você vai ficar contra Deus. É claro, isso é matemática. Se você fica contra quem Deus está a favor, você fica contra Deus, ué. Você fica a favor de quem Deus está contra, você vai entrar em aperto com Deus. E às vezes por causa das contradições, das aparentes contradições, acontece isso. Acontece isso. Você ficaria ao lado de Jesus ou ao lado de Barrabás? E o lado que você está hoje é o lado que você estaria lá. Você ficaria contra Ismael, contra Isaac, a favor de Ismael?
e assim por diante. Mas como devemos dar valor? Então sabe o que é melhor? É não ficar contra ninguém. Para quê? Para que você falar de um obreiro, de um pastor? Para quê? Você ganha o que com isso? Para que você falar de um ungido do Senhor por causa das contradições da vida dele? Para que você ganha o que com isso? Você perde muito com isso. Em hipótese alguma, irmão e irmã, jamais toque no ungido do Senhor, jamais. Razão você pode ter para isso. Mas a revelação tira essa razão daí. Nunca fale de um irmão, nunca fale de uma irmã por causa dos erros dele, por causa dos erros dela. Não corra esse risco, não. Você pode ficar contra quem Deus está a favor. Deus está a favor não do eu dela, não, mas a favor dela. É verdade, é verdade. Essa doutrina, esse ensinamento, essa revelação da predestinação tem fim, não. A gente não chega ao fim do poço, né? Amém. Graças ao Senhor, porque o nosso coração abriga essa revelação. Melhor que nós fazemos é não julgar ninguém no mundo, ninguém. Para não corrermos o risco de ficar contra quem Deus está a favor. Não precisamos correr esse risco. Cada um de nós deve dar valor na sua eleição, na sua salvação, e não julgar a ninguém mais. Que essa palavra te abençoe durante todo esse dia e sempre. Amém. Se a tristeza aproximar e o medo te invadir, não temas, com Jesus irá subir. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar. Doença, nem dor, nem morte nunca mais se ouvirá falar. Um dia vais pra sempre lá morar. Se não tiveres mais motivos pra sorrir, e se findarem suas forças pra prosseguir, não desespere, é no impossível que Deus vai agir. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar. Doença, nem dor, nem morte nunca mais se ouvirá falar. Um dia vais pra sempre lá morar. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar. Doença, nem dor, nem morte nunca mais se ouvirá falar. Um dia vais pra sempre